Irmãos, o que eu estava dizendo, pequeno que sou, limitado que sou, o quantas vezes eu, com toda sinceridade, eu me sinto triste quando você percebe que os servos de Deus não dão importância em estar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Você começa a observar o quanto o inimigo ele está cegando os seres humanos. Como eu estava dizendo, não é o pastor que não quer que você venha para a igreja. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho. Quem não quer que você venha para a igreja para ouvir a palavra é o próprio diabo. E hoje, dentro dessa palavra, se você parar para analisar, meditar nessa palavra, você vai ver um número de pessoas, entenda, não é um número pequeno, é um número muito grande de pessoas, inclusive servos de Deus, que estão caindo nas mãos do inimigo e estão sofrendo constantemente porque não decidem, não escolhem estar na casa de Deus para ouvir a palavra e para contemplar a grandeza de Deus. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir a quem? A Deus. E ao juiz, esse morrerá e eliminará o mal de Israel. Irmãos, simplesmente, aquele que não para, aquele que não tira tempo para ouvir o que está sendo ministrado no altar pelo escolhido de Deus, corre um sério risco de ter uma morte espiritual muito séria. É a palavra de quem? De Deus. E olha só, o homem, pois, que houver soberbamente. O que é soberbo? Alguém sabe? É a manifestação do orgulho e do ar de quê? De superioridade, de se achar melhor do que os outros. Arrogância. Olha o que Deus está dizendo aqui. É aqueles que dizem assim: olha, eu já conheço essa palavra, eu já sei de tudo, eu já conheço, eu já ouvi pregar. As pessoas que se acham que superiores a demais. Deus que está dizendo através da palavra. Irmãos, Provérbios 16:18 vai dizer assim: da soberba procede o quê? A queda. Quando a pessoa acha que ela é superior, ela acha que ela é melhor, que ela não aceita aquilo que Deus revela, aquela que não aceita aquele que é escolhido de Deus para fazer a obra, para ministrar sobre a vida dela. A palavra está dizendo que da soberba procede a queda.
Tiago capítulo 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. O que Deus está dizendo? Sabe quando ele diz assim: eu sou cheio de Deus? Só eu sou usado por Deus. Só eu conheço, só eu sei. A palavra de Deus está dizendo que Deus ele resiste essas pessoas, mas dá graça ao humilde, aquele que se humilha, aquele que reconhece que não é nada sem Deus, aquele que reconhece que ele precisa de Deus, aquele que reconhece que sem Deus ele não é nada, aquele que honra a Deus, coloca a Deus acima de todas as coisas, como diz, que diminua eu para que Deus cresça mais do que e mais. Glória a Deus. Irmãos, a pessoa que está na soberba, ela nada mais está na mão do próprio diabo. Nossa, pastor, mas é muito forte essa palavra. O que Lúcifer se tornou? A palavra não é forte. A palavra para despertar a tua fé, para abrir os teus olhos, para que você não venha cair nas armadilhas que o diabo está conseguindo criar na vida dos seres humanos dentro da igreja. Quando ele estava no céu, quando ele estava na posição de filho, ele quis ser superior a quem? A Deus. Você imagina, ele chegou a colocar no coração dele que ele queria colocar um trono acima do trono de Deus. Então, quando uma pessoa é soberba, ela está nas mãos de quem? Do diabo. Tanto é que ele foi expulso do céu, e a palavra está dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. E diz que da soberba procede a queda. Tem muitas pessoas que não estão vencendo, não estão alcançando as bênçãos de Deus, por causa que vivem uma vida de soberba. Você já conversou com pessoas assim? Eu sou bom, isso aí eu já sabia, eu já conheço, eu já sei de tudo, eu sou assim mesmo, eu não mudo, é o meu jeito. Irmãos, entenda, olha só, o servo de Deus ele não vive pelo teu jeito, mas ele vive por aquilo que Deus determina para ele. Aleluia. Quem realmente entregou a vida para Deus, ele não vive para si mesmo, mas ele vive para Deus. O prazer dele é andar nos caminhos de Deus, o prazer dele é falar das coisas de Deus, o prazer dele é estar na igreja, é orar, é andar em comunhão com o Pai. Irmãos, a soberba é a manifestação do orgulho. A gente precisa mudar. Uma vez eu ouvi uma frase, irmãos, acho que algumas pessoas aqui, acho que uma pessoa vai saber disso. Quando eu achei que errei, veja isso. O dia que eu errei, que eu achei que estava errado, o negócio assim. Olha só, irmãos, quer dizer o que nunca erra. Isso é o que é soberba. Eu li um versículo para vocês esses dias, que a Bíblia diz que eu tenho que olhar para você e saber que você é superior a mim. É verdade, Deus. Aleluia. Mas tudo é melhor. E assim pelos outros. A gente tem que ter isso em mente. Quando eu penso dessa forma, eu não me torno superior a ninguém.
Quantas pessoas procuram atendimento, mas ela já vem com o diálogo pronto, esperando ouvir aquilo que ela quer. Ai, se o pastor contrariar, sai da igreja. Então por que procurou ajuda se não quer mudança? Se não quer transformação? Isso é arrogância e orgulho, é soberba. Quem tem Deus, quem anda nos caminhos de Deus, ele aceita, ele quer mudar, ele quer transformação de vida, ele quer ser diferente, ele não aceita a situação do jeito que está. E a Bíblia está dizendo que aquele que não dá ouvido, esse morrerá, e ele eliminará o mal de Israel. Olha o que a Bíblia está dizendo, que isso é o mal. Verdade. Está dizendo que essa pessoa tem que morrer, porque isso é o mal. Está dizendo que a soberba é o mal. Aqueles que não dão ouvido é o mal. Está destruindo, está contaminando. Todo homem seja pronto para o quê? Para ouvir e tardio para... Só que muitos não querem ouvir, só querem falar. Como que a vida vai mudar dessa forma? Eu não sei se você está compreendendo. A palavra está dizendo que esse que não dá ouvido ao ministro de Deus, está dizendo que ele é um mal, tem que morrer. Estou dizendo aqui pela palavra. Irmãos, é tão triste. A Bíblia diz que nada fica escondido, nada fica oculto. Às vezes Deus mostra tanta coisa para mim, sabe? Eu prefiro me calar e orar. Às vezes eu pego tantas mentiras assim, eu falo assim: Deus, que o Senhor tenha misericórdia, porque não é para mim falar que eu vou ser ouvido. Tantas coisas, às vezes, que eu sei que pessoas saíram da igreja e falaram mal da igreja, falaram mal do pastor. Às vezes pessoas que foram mais ajudadas pela igreja, pelo pastor. Às vezes aqueles que estão mais próximos são pessoas orgulhosas, soberbas. Mas o que eu estou pregando é para que eu e você e eu não venha se tornar uma dessas pessoas. E já estamos morrendo espiritualmente. Diante de Deus tem que haver um quebrantamento. Diante de Deus tem que haver renúncia. Diante de Deus tem que haver uma diferença entre os que servem e os que não servem. Se for para ser tudo igual aos de fora, então permaneça no mundo, porque isso não agrada a Deus. Não agrada ao Criador. E o Espírito Santo não está na nossa vida. E sabe o que diz? Quando essa pessoa morre, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensurdece. Deus está falando sobre uma sentença. Porque nessa época, acontecendo isso, o povo ia temer, ia ouvir, e não ia mais se ensoberbecer, se tornar superior, não queria ser mais melhor que ninguém. Eles não iam querer. Vamos só abrir o livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém? Lucas, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler do 8 aqui. Amém? Produzi, pois, fruto digno de quê?
E também já está posto o quê? Machado. Na onde? A raiz De quem? das árvores. Quem que é a árvore aqui? Nós. A árvore é eu, a árvore é você, a árvore é nós. Presta atenção nisso. Também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom quê? Fruto. É cortado e lançado No fogo. Quem é a árvore aqui? Nós. Nós. Então a palavra está dizendo o quê? Se nós somos as árvores, toda árvore que não produzir bons frutos. Que tipo de frutos você tem produzido? Que tipo de fruto você tem produzido no teu trabalho? Verdade, Deus. Com as pessoas que você ama. Quando as pessoas olham para você, o que elas têm visto? As pessoas têm falado, mas é bom estar com você. É bom conversar com você. Tem que haver fruto bom. Aí vai dizendo que se não produzisse fruto bom, o machado já está posto na onde? A raiz. Irmãos, isso aqui é muito sério, sabe por quê? Você já experimentou arrancar uma planta pela raiz? O que acontece? Não, ela não só morre. Se você cortar ela, podar ela, o que acontece? Ela cresce, fica até mais bonita. Se você cortar ela no meio, ela brota, cresce. E se você arrancar pela raiz? Diga assim, todo mundo junto. Se cortar pela raiz, ela não nasce mais. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Quando é arrancada pela raiz, já não é para existir mais, é para morrer. E o que diz aí no Deuteronômio, acabamos de ler? Que isso é o mal, e esse mal tem o quê? Morrer. Então a palavra está dizendo o quê? Produzir, pois fruto de arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É verdade, Senhor. Eu não sei como que você vivia no altar, mas a palavra de Deus, ela fala que tem que ouvir o sacerdote que está ali para servir a Deus. Só que às vezes dá valor de fora, não dos dentro. Porque às vezes de fora do trabalho vive do que dá. Porque às vezes tem uma voz bonita, fala bem, e o seu não grita igual da cara rachada, trabalha o dia inteiro, bem cansado, colorido, e você não quer ouvir o sacerdote que Deus colocou para ministrar na tua vida. Sabe tudo que está sendo pregado aqui hoje? É para que você dê um fruto. Simplesmente se arrependa, mude de vida e vai morar com Cristo. Essa é a mensagem. Aleluia. Está aqui a revelação dessa palavra hoje. Você pode sair daqui hoje entendendo que essa é uma palavra de amor para a tua vida, que Deus ama você, que Deus está cuidando de você, que o teu pastor se importa com você, que ele não está aqui para pregar para uma igreja cheia. Se tiver uma, duas, três, ele vai pregar da mesma forma, porque ele ama a tua alma e quer que você vai morar com Deus. Glória a Deus, aleluia. É
de um inferno, algo que foi preparado para o demônio e teus anjos, não foi preparado para nós, mas por causa das nossas atitudes, porque não há temor no nosso coração, não aceitamos estar na igreja, não aceitamos correção, estamos indo pelo mesmo caminho do demônio e de teus anjos. Eu sei que às vezes você pode saber mais que eu, até de mim mesmo. Mas Deus me colocou aqui para ministrar sobre a tua vida. Não sei até quando Ele vai permitir. Não sei até quando. Às vezes pode ser que você queria uma pessoa famosa de uma igreja grande. Às vezes não é as irmãs que você queria uma banda. Às vezes é isso que você procura, mas Deus tem formas de trabalhar. Hoje eu conversava com um rapaz hoje no meu trabalho. Eu falava para ele: eu glorifico a Deus de estar trabalhando e ter o privilégio de fazer a obra de Deus, porque eu não tenho nada que vai me acusar de ter tirado da obra para me sustentar. Eu falei que eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, eu não tenho envolvimento com política e não quero isso dentro da igreja enquanto Deus permitir, para mim não ficar preso a essas coisas de corrupção e tantas coisas que tem por aí. Eu não sei como que você é, mas Deus está dizendo que se você tiver exaltação no teu coração, se você tiver um pouco de ar que sou melhor, até mesmo minhas roupas são mais caras, eu tenho melhor, eu sou desse jeito no mundo, não aceito isso. Eu venho para essa igreja, já conheço, já decorei essa palavra, o pastor está pregando. Se você tem essa raiz de soberba, que é uma raiz maligna, em nome de Jesus, tira isso do teu coração. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? E Cristo nos exaltará. Acho que você já leu isso, até você postou na tua rede social já. O lugar mais alto que você pode estar é onde? Aos pés de Cristo. É prostrar aos pés dele. O lugar mais alto que o cristão pode estar é prostrado diante do Rei da Glória, diante da presença de Deus. Se prostre diante de Deus. Reconheça as tuas fraquezas, porque eu estou aqui ministrando a palavra para você. Eu sou o menor de cada um de vocês que está aqui, porque Deus nos fez pequeno. Até Jesus me disse, como um questionamento do discípulo: quem é o maior no reino dos céus? Aquele que for o menor. Olha só, a matemática de Deus é diferente. Aquele que é o menor vai ser o maior no reino dos céus. Jesus julgou a ser melhor que cada um de nós aqui. A Bíblia diz, Filipenses, ele despiu da tua glória, despiu do teu reinado e veio viver como homem. Jesus, que é Jesus, não julgou ser melhor que ninguém. Ele disse que ele veio para servir. Tanto é que ele escolheu lavar os pés dos discípulos. Por que nós julgamos ser melhor que os outros? Eu estou aqui para servir. Nós temos que estar aqui para servir. Tire qualquer raiz de arrogância, de soberba, de orgulho do teu coração.
Porque se você tiver isso, eu quero dizer para você com toda sinceridade, diante da palavra, que Deus não está na tua vida. Verdade, Deus não está na tua vida. Seja melhor, seja servo de Deus de verdade. Reconheça a Deus em tudo que você for fazer. Coloque Deus no centro de todas as coisas. O homem que não ouve, o sacerdote, que Deus colocou ali para ministrar a palavra, para servir, irmãos, a Bíblia diz que esse vai morrer. Diz que é uma alma que vai ser tirada de Israel. Amém? Nas tuas orações, fala para Deus te ajudar. Fala para Deus mudar o teu coração. Por mais que tenha um machado na raiz, quando você faz isso, você não vai ser cortado, nem cortado, mas você vai dar frutos bons de arrependimento, que realmente você se arrependeu, não é da boca para fora. E quando Jesus fala assim, eu vim buscar a minha igreja, eu vim buscar você, mulher, eu vim buscar você, homem, que me serviu com sinceridade de coração. Hoje você vai estar comigo no meu reino. Olha que coisa linda. Quem quer estar com Deus hoje? Queira, deseje isso da tua vida. Mas só os limpos de coração vão ver a Deus. Amém? Aplauda bem forte o nosso Deus.